Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós então hoje vamos iniciar mais uma série de mensagens e hoje nós vamos mergulhar no impacto transformador da oração. Nossa série chamada Diálogos com Deus. Diálogo com Deus. E em um mundo atribulado em que nós vivemos, a oração ela serve então como o nosso abrigo, o nosso consolo, a nossa força, o nosso escape. Orar é falar com Deus. E no tema diálogo com Deus, diálogo pressupõe então uma relação onde dois interlocutores eles falam, né? É recíproco. Então o homem fala e Deus fala. Mas como que isso acontece? Você me pergunta. Bom, nós falamos com Deus por meio da oração, né? Nós expressamos para Deus os nossos sentimentos, aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente está vivendo, e Deus fala conosco também. E como que Deus fala? Deus fala através da natureza, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de algumas situações, mas Deus fala principalmente, e esse é o ponto principal, né? É a forma como Deus mais fala conosco, é através da sua escritura, através da sua palavra. E é esse diálogo que nós precisamos, como povo de Deus, estar sempre colocando em exercício, né? Praticando essa disciplina espiritual, como nós chamamos, né? Por isso a gente deve orar. Ela é a base do nosso relacionamento com Cristo, né? Mas o que eu ganho com orar? Talvez você se pergunte isso, ou quem sabe em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta: o que eu ganho em orar? Qual que é a vantagem de orar? Muito bem, eu queria pedir licença para ler um estudo de caso. Na realidade, a ciência já comprovou os benefícios da oração e como ela reage no organismo humano. E aqui vou ler para os irmãos esse estudo divulgado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia dos Estados Unidos. Eles disseram que foi investigado o efeito da oração de contato direto entre pessoas com depressão e ansiedade. Esse ensaio clínico ele foi conduzido num ambiente de consultório e após a divisão das pessoas em grupos de oração, eles foram submetidos à medição dos níveis de cortisol. O cortisol, para quem não sabe, ele é conhecido como hormônio do estresse. É um hormônio produzido pelo nosso corpo e possui funções importantes como regular o metabolismo, a resposta do nosso corpo ao estresse, equilibra o nosso sistema imunológico, enfim, esse é o cortisol. Então, esse estudo baseou-se então nos resultados de cada indivíduo, né, que recebeu oração, que orou, e à medida que eles iam vendo os níveis de cortisol, quanto mais ia sendo produzido, eles iam fazendo então as suas conclusões. Muito bem, os indivíduos então que no grupo de intervenção de contato direto de oração, pessoa a pessoa, eles receberam 6 sessões semanais de oração de 1 hora, enquanto aqueles do grupo de controle que não receberam nenhuma oração. Então, reparem, um grupo recebeu oração em 6 sessões de 1 hora durante aí um período de tempo, e o outro grupo não recebeu, ok? Essa foi o estudo deles. Então eles fizeram esse teste e 1 mês depois repetiram o teste para poder ter as conclusões finais a respeito dessas sessões de oração. Ao término do teste, os participantes que receberam oração, olha que interessante, eles receberam a intervenção, né, de oração, eles mostraram melhora significativa. Eles demonstraram melhora significativa na sua depressão e na sua ansiedade. Os sujeitos do grupo que não tiveram a intervenção direta de oração, eles não apresentaram resultado algum, assim, vamos colocar, benéficos, né? Eles não tiveram avanço nenhum em relação aos que receberam oração.
Isso nos mostra o como isso afeta diretamente o nosso organismo, né? Aqueles que tinham depressão e ansiedade apresentaram melhoras, mas eles não se conteram com esse resultado e resolveram fazer uma outra pesquisa. Eles resolveram fazer uma outra forma aqui de análise, né? Só que dessa vez eles resolveram fazer o estudo era voltado para a oração intercessória. O que é a oração intercessória? É quando nós oramos pelo outro, né? Uma oração normal, nós oramos, falamos a respeito das nossas vidas a Deus, falamos daquilo que estamos ansiando, dos nossos desejos, das nossas lutas, enfim, nossa oração normal. Mas a oração intercessória é quando a gente clama a Deus pelo outro, e eles resolveram fazer esse estudo. Para tanto, eles separaram em 2 grupos, né? O primeiro grupo, chamado de agentes, eram 90 pessoas. E essas 90 pessoas eram responsáveis por orar, ok? E o outro grupo tinha 406 pessoas, chamados de sujeitos. Esses receberiam a oração. Então, 90 pessoas iriam orar, 406 iriam receber a oração. Detalhe, tanto agentes como sujeitos, ambos eram pacientes, ok? Então a pesquisa era em cima dos pacientes. Então o cara que sofria de depressão, ansiedade, ele era responsável por orar pelo outro. Então separou-se aleatoriamente, deram fotos das pessoas para o grupo que iria orar, e a oração foi oferecida por 15 minutos diariamente por 12 semanas. Cada sujeito foi orado por 3 agentes diferentes. Qual foi o resultado? Os sujeitos, eles melhoraram significativamente em todas as suas ações. Os sujeitos, eles receberam a oração e apresentaram significativa melhora. Mas sabe o que foi mais curioso e o mais interessante em tudo isso? Foi que os agentes, aqueles que estavam ali para orar pelos sujeitos, eles apresentaram melhora superior aos sujeitos. Ou seja, aquele que estava orando, ele beneficiou o outro, porque o outro apresentou melhoras, mas a melhora dele foi superior ao alvo da sua oração. Olha que interessante. Eles concluíram que o efeito fé foi fundamental para esses resultados. Porque eu oro crendo que Deus pode mudar a vida do outro, transformar a vida do outro, e isso gerou algo surpreendente, porque aquele que ora recebeu muito mais. Interessante, né? Interessante, porque nós lembramos aí que nós somos desafiados a orar sem cessar, orar a todo instante. Então, percebe, né, essa relação de oração. Quando você for orar por alguém, saiba que você vai estar abençoando essa pessoa, mas também você será muito abençoado. Por isso nós não devemos nos calar, precisamos orar sempre, orar sem cessar. E aqui a gente viu a nossa oração, essa oração da pesquisa aqui que foi feito, ela estava relacionada com saúde, depressão, ansiedade, mas a oração, o nosso diálogo com Deus, ele vai além de uma relação de pedir por saúde, por melhora na saúde, vai além de tudo isso. Diz respeito a um relacionamento com Deus. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de relacionamento. Lembramos no Éden, quando Adão pecou e estava escondido, Deus passeava pelo jardim e ele perguntava: Adão, onde você está? Ora, Deus não é soberano, Deus não é poderoso. É óbvio que ele sabia onde Adão estava, mas por que ele pergunta: Adão, onde você está? Na realidade, traz essa ideia de que Deus quer se relacionar conosco. Onde você está? Quero falar contigo. Lembra de Jesus, quando esteve aqui na terra, ele chegava para as pessoas que seriam alvo da cura dele, e ele pergunta: o que você quer que eu faça? Ora, o cara é cego, Jesus não estava vendo o que ele queria enxergar. Ele sofria uma enfermidade,
era paralítico, o que ele queria? Ele queria andar. Mas Jesus perguntava: o que você quer que eu faça? O que você quer? Então, a oração, existe uma frase dita por aí que a oração, ela não é uma ferramenta para moldar as coisas à nossa vontade, mas sim um caminho para nos tornarmos pessoas que desejam o que Deus deseja. Olha que interessante. A oração, ela não é para satisfazer o nosso próprio ego e realizar os nossos desejos. Não, a oração é um caminho para nós nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ou seja, os nossos desejos passam a ser os desejos que Deus tem. A oração gera essa transformação. E esse é o tema dessa mensagem de hoje. A oração transformadora. E eu queria compartilhar o texto então de Filipenses 4, 6 e 7, apenas esses 2 versos. Paulo aqui ele nos oferece uma perspectiva clara sobre como a oração pode influenciar as nossas vidas. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Então, primeiro ponto importante para nós refletirmos nessa noite, nesse dia, durante toda essa semana, não se preocupem com nada. O apóstolo Paulo inicia afirmando: não se preocupem com nada, mas isso não sugere que nós devemos ignorar as dificuldades e as lutas pelas quais a gente passa. Não tem nada a ver com isso. Como se você olhasse para os seus problemas e você, não existe, vou pensar só coisa boa. Não tem nada a ver com isso, tá? A oração, e quando ele fala assim, não se preocupem com nada, é permitir que as preocupações não nos dominem, que as preocupações não nos levem para baixo, mas a gente pega as nossas preocupações e leva tudo para Deus. Mesmo que a gente não tenha resposta imediata das nossas orações, mesmo que o seu meio ambiente, onde as lutas são travadas, mesmo que essa realidade não mude, nós levamos ao Senhor e cremos no cuidado dEle, cremos no agir dEle. Lembra de Daniel, a história de Daniel? Ele, mesmo diante do perigo de ser lançado na cova dos leões, e de fato ele foi lançado na cova dos leões, ele manteve-se firme em oração e confiança em Deus. Mudou o cenário? Não, ele foi lançado na cova, ele foi punido, ele foi jogado lá na cova dos leões para morrer. Não mudou o ambiente. O que mudou? Mudou a postura dele diante da luta ali. Os leões não lhe atacaram. Ele manteve-se confiante. Então, nesse caso específico, Deus ouve a sua oração, vê a postura de Daniel e o livra do ataque dos leões. Então, assim, mudou a situação, mas ele passou pelo problema, ele teve que enfrentar o problema. Deus deu o livramento no final, mas ele precisou passar. E ele passou pelas dificuldades em oração, confiando no Senhor. E é isso que nós precisamos levar para a nossa vida. A gente precisa enfrentar as nossas dificuldades, as nossas lutas com fé e perseverança, confiança no nosso Deus. A oração, novamente, não apenas muda situações externas, mas ela transforma as nossas vidas, porque eu me posiciono diante das lutas de uma maneira diferente. E é nesse momento que nós encontramos força para vencer. É nesse momento, então, que nós encontramos força para confrontar os desafios. Segunda lição importante que encontramos nesses 2 versos que lemos é que pela oração e pela súplica com ações de graças, ou seja, dessa forma que devemos orar. Paulo, ele nos orienta a fazer os nossos pedidos com ações de graça. O que é ação de graça? Com gratidão. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez,
Enfim, é mostrar que eu sou grato em toda e qualquer situação. Essa prática nos ajuda a manter uma visão otimista, mesmo nos momentos difíceis. Ser grato durante a oração nos faz lembrar das bênçãos já recebidas e ela nos incentiva a depositar ainda mais a nossa confiança quanto ao nosso futuro. Você sabe o que vai acontecer essa semana? Você sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã? Nós não sabemos, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nós somos gratos mesmo pelas lutas que virão. Porque eu sei que o Senhor não vai faltar, eu sei que o Senhor estará sempre perto. Quem não se lembra do relato de Paulo e Silas, né? Eles foram presos injustamente, eles estavam na prisão, numa situação extremamente desafiadora, eles foram açoitados. Mas qual foi a reação deles? Eles começaram a cantar e orar. Eles começaram a depositar no Senhor a sua alegria, a sua confiança, mesmo naquela situação, presos injustamente, açoitados, jogados no cárcere. Eles oram, eles cantam, eles glorificam a Deus. E qual foi o resultado de tudo isso? Deus os libertou, porém, Deus fez algo mais. Deus causou a transformação da vida do carcereiro e de toda a sua família. Imagina que aquela postura de Paulo e Silas gerou uma transformação exterior. O ambiente era o mesmo, era uma prisão, era um cárcere, era um lugar que ninguém gostaria de estar. A situação não mudou, estava ali. Depois sim, Paulo foi liberto, eles libertaram, pediram desculpa para ele, mas naquele momento ali ele estava vivendo, e naquele momento ele orou, ele cantou, ele adorou, e essa transformação que aconteceu por meio dessa atitude dos dois, gerou mudança externa. Isso precisa marcar o nosso coração, porque essa é a oração que transforma, é uma oração que muda o nosso meio ambiente, não tirando simplesmente as lutas, mas gerando nas pessoas que caminham conosco, que nos cercam, gerando a transformação e a mudança que elas precisam. No verso 7 fala a respeito da paz de Deus. Paulo assegura que a paz divina guardará os nossos corações, pensamentos, por meio de Cristo Jesus. Essa paz, ela vai além de uma simples ausência de conflito, mas trata-se de uma presença que nos cerca e nos ampara. É uma paz que ultrapassa qualquer compreensão humana. Imagina você viver uma luta terrível, conflito, família, brigas, mas ali naquele conflito você consegue encontrar uma paz que é inexplicável. Ninguém consegue explicar como isso pode acontecer. Tem uma frase atribuída a Charles Spurgeon que diz que a oração é o meio pelo qual a graça de Deus chega até nós. Através da oração, estabelecemos uma conexão com essa graça e a gente experimenta então a paz que vai além da razão. Quando oramos, colocamos diante do Senhor as nossas inquietações, os nossos sentimentos, e Deus se interessa sim pelas suas inquietações, que a palavra de Deus diz: façam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, mas o desafio e a orientação é para que a gente faça conhecido, como se Ele dissesse assim, falem comigo, como se Ele dissesse, conversem comigo, fala o que você quer, o que você está passando, o que você está sentindo. É isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós todos os dias, não só no domingo, quando a gente vem para a igreja, não, mas todos os dias. Quando praticamos isso, a paz de Deus, ela nos preenche. Quem deseja viver essa paz? Quem deseja ser moldado por Cristo? Quem deseja provar dessa oração que transforma? Precisamos
cultivar a nossa vida de diálogo com Deus. Cultive a sua vida de oração. Às vezes, oramos só para comer antes das refeições, antes de dormir. Às vezes, nem isso. Às vezes, nem nesses momentos fazemos isso. E a nossa vida de oração se resume simplesmente a esses pequenos momentos. Precisamos visualizar a nossa vida com uma prática constante de oração. Tem uma outra frase também que diz que a oração é o sustento da alma. Então vamos nutrir a nossa alma com uma vida constante de oração e descobrir a mudança que ela pode trazer a cada um de nós. Novamente, pode ser que o seu ambiente, o seu local de conflito, o seu local de batalha, ele não se altere. E possivelmente não vai se alterar. Porque justamente nesses momentos e nesses lugares é que o Senhor quer nos provar e quer fazer com que nós cheguemos à maturidade. Então pode ser que você ore para que os conflitos acabem e eles não vão acabar. Mas o que vai mudar em tudo isso é a transformação que essa oração e esse pedido que você fez a Deus, essa transformação em você, isso vai mudar o seu ambiente. Percebe que não é um ambiente que muda, mas dentro de você a mudança acontece e a transformação então passa a existir a partir de você. O ambiente é o mesmo, mas o seu coração é outro. O seu coração é transformado. Eu queria encerrar orando pela tua vida. E eu quero que você saia da sua casa todos os dias, somente depois de ter estado na presença do Senhor. Vida de oração é blindar-se, é proteger-se de todo ataque do inimigo e falar: Senhor Jesus, eu quero ser renovado nesse dia. Eu quero que a minha vida seja bênção na vida das pessoas ao meu redor. Senhor, eu sei que eu vou enfrentar lutas durante esse dia, eu sei que eu vou enfrentar batalhas durante esse dia, mas o meu coração precisa ser transformado pelo Senhor, porque essa transformação vai gerar mudança na vida do outro. Essa precisa ser o nosso clamor, e nosso clamor diário. Antes de você fazer qualquer coisa, quando acordar, antes de pegar teu celular e olhar o Instagram, ou olhar o seu WhatsApp, vá para o Senhor e abra o seu coração a Ele. Deixa com que Ele ministre a tua vida. Deixe com que Ele transforme a tua vida. Não saia sem estar na presença do Senhor. Nutra a sua alma com uma vida de oração constante. A oração transformadora é aquela que nos muda. Não que muda o outro, mas nos transforma. Que faz diferença em nós. E eu quero orar pela tua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que essa mensagem, que é muito curta e direta, ela seja gravada nos nossos corações. E a nossa vida seja transformada, Senhor Jesus. Abençoe cada um dos membros dessa igreja, aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que estão assistindo, que quem sabe talvez não sejam da igreja. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor os transforme, ó Deus, e que cada um de nós possamos praticar, ó Deus, a vida de oração, que nós possamos praticar uma vida constante de entrega ao Senhor, de rendição ao Senhor, porque o Senhor quer transformar as nossas vidas. Antes de mudar o outro, o Senhor quer mudar algo em nós, ó Deus. Então faça isso, Deus, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs e todos aqueles que acompanham essa mensagem, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que a oração transformadora, ela alcance os corações, ó Deus, e que nós possamos vivê-la intensamente, confiando sempre no seu amor, ó Deus, confiando sempre que Tu és o nosso auxílio, confiando que o poder não está na minha oração, mas o poder está naquele que ouve a minha oração.
Deus, em nome de Jesus, vem com transformação sobre a vida de todos nós, ó Deus, e que hoje, Deus, nós possamos decidir cultivar essa vida de oração de maneira constante, mas mais do que isso, que nós sejamos intercessores, que nós estejamos sempre dispostos, ó Deus, a orar pelo outro, a clamar pela vida do outro. Pai, a gente viu nesse estudo daquele órgão, aquela instituição dos Estados Unidos que viu que aqueles que oraram pelos outros, eles foram ainda mais abençoados. Então, Senhor, que nós sejamos estes que estejam sempre prontos a orar e interceder. Pedimos sim pelas nossas questões, fazemos sim, apresentamos ao Senhor as nossas lutas, as nossas queixas, mas nós queremos também ser intercessores, ó Deus, e clamar pela vida do outro e ver a transformação na vida do outro. Porque à medida que eu oro, à medida que eu vou interceder, o Senhor vai transformando a minha vida. E eu passo a ser não aquilo que eu quero ser, mas aquilo que o Senhor deseja que eu venha a ser, Pai. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa meditação e que ela faça efeito nas nossas vidas, Pai. Faz isso. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida e você seja sempre um intercessor, um incansável intercessor. Que Deus possa usar a tua vida para mudar a realidade das outras pessoas. E nesse caminho, o Senhor vai transformar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e que você não falte as nossas atividades e as nossas celebrações. Deus tem algo especial para mim, Deus tem algo especial para a tua vida. Que Deus te abençoe.